dia, tem muita bênção para contar, né? Aleluia. Mas esse dia eu fui visitar meu pai. Seu pai? Pai. Eu tenho pai e mãe. Oh, glória. E eu já tinha pedido oração para a igreja, né? Porque chegaram no meu ouvido relatos que meu pai tinha caído do céu com uma mulher. Meus pais são separados, mas falava que ela estava casada, né? E o marido dela queria matar os dois. Essa parte de ele estar perseguindo os dois é real, né? Só que meu pai e essa segunda vez que eu comecei a chamar ela, eles casaram no papel. Tudo certinho, tudo bonitinho. Só o ex dela que não quer aceitar o relacionamento do mundo. E quando eu cheguei ali, a primeira coisa que eu via, que você me mostrou, ela era na depressão ali. Tentando lutar, sobreviver, né? E aí Deus me usou ali grandemente e provavelmente. Aí Deus tinha me dado uma visão da gente, né? As duas igrejas fazendo a campanha. Aí fiquei quieto. Eu só falei da campanha do lar dela. Aí quando eu falei, aí saiu da boca dela, né? Ah, então dá pra fazer o seu pastor e aquele pastor grandão. Na hora, o único pastor grandão que eu conheço, confirmando a visão que o Senhor tinha me dado. Aleluia. Então tá pra vir um mistério aí, né? Deus, né? E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração tudo lá. E aqui é o quê? É Ezequiel capítulo 11. Versículo 16, que fala sobre a promessa da volta de Israel. Eita, E glória. aí o mais interessante é que ela é conhecedora da palavra do Senhor. Ezequiel 11, do capítulo, versículo 16 a seguir, que diz assim: portanto diga, assim diz o soberano, o Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes, entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles, nas terras para onde foram. Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações, e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados. E lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Aqui a gente vê, né, um povo com a qual o Senhor tinha escolhido, tinha separado para si. Mas o povo totalmente rebelde ali, né? O que via na cabeça deles, eles faziam. Mesmo passando por cima da ordem do Criador. E a gente vê lá que isso aconteceu primeiramente no céu, né? Quando o Senhor, né, tinha separado Lúcifer, né, para governar, ele era o ministro de louvor, mais belo, mais perfeito. Até então, quando começou a entrar, né, o orgulho, a maldade no coração dele. E se estendeu para nós, né, porque quando ele foi expulso do céu, né, e o Senhor passou a fazer a gente, né, com as suas próprias mãos ali, diferente da criação do Senhor, que tudo Deus criou dizendo haja, e nós somos diferentes, né? Fomos feitos de barro lá pelas suas próprias mãos ali. E ali ele passou a enganar Eva e Adão ali, né? Eles passaram a seguir segundo o seu propósito, né? E a gente vê que isso se estende até hoje, né? Quantos de nós, muitas das vezes, Deus nos dá ordem, a gente acaba deixando a dúvida, acaba deixando o medo de todas as vezes falar mais alto, e a gente passa a desobedecer ao Senhor.
às vezes por conta de pessoas, né, mais experientes, independente do cargo ali, mas a gente já passa, que nem o profeta é novo, né? Que tomou caminhos diferentes. Deus tinha dado uma ordem, ele cumpriu, mas ao retornar, ele deu ouvido à ordem, se esquecendo do restante da ordem do Senhor ali. E o povo de Israel fazia exatamente isso. Quantas e quantas vezes Deus usava homens, usava profetas, usava líderes, juízes, dando, né, ordens, dando regras ali para serem cumpridas. E eles passavam a desobedecer. Mas o mais interessante é que Deus nunca os abandonou, né? Deus se irava ali, fica virado, porque Deus é amor, mas também é justiça. Né? Por mais que Ele perdoa a minha vida, a sua vida, a condenação é certa. E eu tenho que aceitar, você vai ter que aceitar. Porque a palavra do Senhor fala que o pecado, o salário do pecado já é a morte. Se eu desobedeci, eu vou ter que aceitar o resultado das minhas escolhas. A pastora Márcia, a missionária Márcia, estava falando sobre escolhas aqui. É as nossas escolhas, né, que faz a diferença. Se eu resolver obedecer a Deus, eu vou ser próspero. Não necessariamente material, a prosperidade é espiritual. É verdade. Porque não adianta você ter tudo, mas você ter angústia. Né? Eu conheci diversas pessoas, diversos artistas no passado. Andava em dinheiro, mas não tinha alegria. Hoje não tenho nada e sou feliz. Tenho Aleluia. paz de espírito. E é isso que Deus quer. A maior riqueza é você ter paz, é você poder deitar onde você estiver. Porque eu morei na rua. Muitas pessoas, moradores de rua mesmo, falavam: Rafael, você não tem medo, não? Eu falei: não. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Se Deus não guardar a cidade, vão medir o sentinela. Eu conheci o pastor numa comparação que ele era bem estruturado. Ele chegou a colocar cercas, chegou a colocar cães e chegou a colocar guardas. Nem assim resolveu o problema, porque a casa dele era assaltada. Mesmo assim, com tudo isso, continuou sendo assaltado. Quando ele entendeu que se Deus não guardar a casa dele, não ia adiantar nada. Aí ele mandou, né, o guarda embora, dispensou, devolveu os cães e tirou toda a cerca. Aí Deus começou a guardar o lar dele. Glória a Deus. E hoje em dia a gente vê quantas igrejas colocam câmeras no púlpito, câmeras na igreja, por quê? Com medo. Mas para estar entrando dentro, alguma coisa errada está tendo. Meu Deus do céu. Porque se Deus é o dono, o diabo não pode entrar. Se está entrando, eu tenho que olhar para dentro de mim. Alguma coisa está. É Deus E mostrar. você vê aqui Deus aqui. O povo tinha se distanciado do Senhor diversas vezes. E diversas vezes Deus ali. Eu falo de mim. Quantas vezes eu caí. Quantas vezes eu entristeci as pessoas. Entristeci a minha mãe. Entristeci primeiramente o Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nunca me abandonou. Glória a Deus, aleluia. As pessoas me abandonavam. É por isso que eu falo assim, realmente, quando eu ouço alguém falar: ó, Deus não mandou eu orar, Deus mandou eu desistir. Será que Deus realmente mandou você desistir? Ou você está largando a mão porque você não está vendo o resultado? Ou você está abandonando a pessoa porque você já não está suportando a prova? Você tem certeza que Deus mandou você desistir mesmo? Porque a gente olha para a nossa vida. Se Deus tivesse desistido de mim, desistido de cada um dos irmãos, das irmãs, de você que está assistindo, você e eu, nós estaríamos aqui hoje? Nós somos seres muito limitados. Nós arrumamos muitas das vezes diversas desculpas para não perseverar. A missionária Márcia falou: ele não.
Aleluia. Falou de perseverança, de obediência. O que adianta eu fazer tudo, mas não obedecer ao Senhor? Não meditar na palavra do Senhor, aí a gente coloca regras que não existem. Regras que não estão na palavra do Senhor. Jesus mesmo, quando ele chamou 70 discípulos, cada um passou a tomar seus rumos. Alguns com certeza se afastou, outros com certeza continuou, porque lá na frente eles falam que tinha um grupo expulsando demônios. Os próprios discípulos, o que ele fala? Que não é por nós? Quem é, pastor? Quem é por nós, exatamente. Quem é por nós não é contra nós, né? Mas com ele mesmo só ficou 12. E se você analisar, os 12 tinha tanto, né? Era um estranho ali. Todos eram problemáticos, representando os 70 que Deus escolheu, que Jesus escolheu. Os 12 ali representam cada um de nós hoje. Cada um tem o seu gênio, cada um tem o seu temperamento, e nem por isso Deus nos desistiu de cada um de nós. E aqui é uma palavra que Deus está falando o quê? Que se cumpriu quando Jesus veio para a terra, que ele ia juntar um povo. Cada um de nós, o nosso verdadeiro pastor é Jesus. Eu falo para o meu pastor lá todo dia: pastor, me perdoe, eu não sou do Senhor. Não adianta o Senhor falar isso, não adianta ter ciúme. Ovelha não é de pastores. Pastor, sim, é para nos ensinar, nos corrigir, nos orientar. Mas até o Senhor também é ovelha. Até o Senhor precisa também de alguém para te liderar. Se o Senhor não tem, mas tem Jesus. Você tem obedecido a Jesus? Eu tenho obedecido ao Senhor, o meu pastor maior. Porque se eu não obedecer tanto a homens, como é que eu vou obedecer a Deus? Se eu não aceito correção de homens, eu costumo repreender as pessoas. Mas na hora que eu sou repreendido, confrontado, não aceito, como é que eu tenho coragem então de falar que Deus me usa? Só eu? Só a mim? E os outros não? Então eu tenho que realmente olhar para as Escrituras. E tem diversas pessoas que pararam de meditar na Santa Palavra. Prega simplesmente por pregar. Prega simplesmente pelo conhecimento do passado. Sendo que a palavra se renova todo dia. Aleluia. Todo dia. O Senhor quer o quê? Qual foi a promessa? Eu e a minha casa. Você e a tua casa. Nós e a nossa casa irá servir sim ao Senhor. O inimigo, querendo ou não, ele vai ter que liberar. Aleluia. Vai ter que soltar. Ô, glória. Porque a ordem do Senhor é o quê? É meu. É minha propriedade. Cada um de nós temos um dom. Glória a Deus. E esse dom está aqui presente, né? Aleluia, eu creio. Esse dom Aleluia. está nas nossas vidas. Tanto Glória a nesse Deus. recinto como dentro de cada um de nós. Então, se você aí que está assistindo, sabe de uma coisa: se você se afastou, volte para o caminho do Senhor. Você pode ter se distanciado, mas o Espírito Santo não. Hoje, Aleluia. quando eu comecei a estudar, já estou parando aqui, lá no colégio, tem um professor que eu olhava para ele assim e eu vi o cajado. Ele tem linguagem de crente. Aí um belo dia eu peguei e falei assim: toda vez que eu vou chamar de professor, eu chamo de pastor. Eu falei, pastor. Aí hoje eu peguei e falei assim: professor, fazer uma pergunta. O senhor já foi crente? Ele falou: há muitos anos atrás. Há muitos anos. Aí eu peguei e falei assim: pois é, eu pensei, eu jurava que o senhor era pastor. Aí ele falou: